Boa noite. Jesus nos ampare e nos ilumine. Vou fazer alguns comentários aqui hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu reino não é deste mundo. Então eu vou ler 5 versículos dessa passagem evangélica que consta do capítulo 2. Então, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos: Que é a verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus e diz a eles: Eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo: Não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. Então essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33 a 40. Então não são 5 versículos, né? São 8 versículos. Nessa passagem, nós podemos fazer algumas observações. A primeira delas é que Jesus, quando ele diz: O meu reino não é deste mundo, de que mundo é que ele estava falando? Será que nós paramos para pensar? Porque a gente pensa, e o nosso pensamento ainda é muito fixo com as questões materiais. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, nós imaginamos muito a questão de que o reino de Jesus será um dia aqui na terra. Mas será que era isso efetivamente que Jesus estava querendo dizer? Não, não era. Jesus não tinha importância para ele e não tem importância para ele esse reino material. Qual a importância para Jesus para um reino material? Nenhum. Então o reino de Jesus, quando ele fala que ainda não é daqui, é porque os corações dos homens ainda não implantaram esse reino. Então, o reino de Jesus, ele se implanta no coração do homem. Então, o reino de Jesus, quando ele fala não é daqui, é porque aquelas pessoas, naquela época, ainda não tinham esse coração transformado. E foi para isso que Jesus veio, não foi? Outra coisa que nós podemos falar aqui e observar é que Pilatos, questiona ele sobre o que é a verdade. E Jesus não dá uma resposta, porque há uma lacuna aí. E aí a gente se pergunta, por que Jesus não respondeu a Pilatos o que era a verdade? Porque ele disse, que os que pertencem à verdade escutam a sua voz. Por que Jesus não respondeu? Ora,
se nós formos observar direitinho, não adianta nós querermos debater ou querer incutir uma ideia em alguém que não está preparado para receber aquela ideia. Então, Jesus, conhecedor do espírito humano, sabia que Pilatos não tinha, ainda naquela época, a capacidade para poder entender a verdade trazida por ele. Então, Jesus silencia. Jesus silencia. E no final, quando Pilatos diz que na época da Páscoa era costume soltar um prisioneiro, então ele pergunta: quereis que eu solte o rei dos judeus? E a turba, enfurecida, grita: não este, mas Barrabás. Por que eles falaram assim? Não este, mas Barrabás. Porque tanto o Cristo quanto Barrabás possuíam o mesmo nome, Jesus. Então, por isso eles gritaram: não este, mas Barrabás. Só que João coloca a informação para nós aqui que Barrabás era um salteador. E se nós formos olhar no Novo Testamento, nós vamos encontrar pouquíssimas informações sobre Barrabás. Pouquíssimas. Então, os evangelistas acabam dando somente pistas de quem era esse indivíduo. Que os judeus preferiram a sua soltura do que a do Cristo. Então, como João já colocou aqui, ele era um salteador, um ladrão. Mateus fala que ele era só um famoso prisioneiro. Marcos diz que ele era um rebelde. E Lucas simplesmente confirma o que Marcos falou. Ele era um rebelde. E se nós formos dar uma olhada naquela época, muitos dos judeus eram rebeldes. Porque a Judéia encontrava-se sob domínio do Império Romano. E eles, muitos, se rebelavam contra aquele domínio. Outros atendiam os seus interesses bajulando os governadores impostos por Roma. Mas Barrabás, ele era então, na realidade, um rebelde, efetivamente. Ele se rebelou contra esse domínio de Roma sobre a Judéia. Buscou essa libertação da Judéia através das armas. Mas acabou sendo preso porque ele havia, segundo alguns historiadores, haviam investido contra soldados romanos. E por isso havia sido preso e condenado à morte. Então estava naquele momento. Então, nós, se formos olhar também, Judas tinha essa mesma característica que Barrabás. Ele era rebelde, ele era um revolucionário e queria revolucionar, ou seja, tornar a Judéia livre através da força bruta. Pilatos, então, tinha o total poder para libertar Jesus ou acabar condenando ele. Mas Pilatos, como governador da Judéia, colocado pelo Império Romano, ele tinha um papel que ele tinha que desempenhar. Ele tinha que estar de bem com as autoridades judaicas, mas ele também tinha que estar de bem com as autoridades romanas, com o Império Romano. Então, ele propõe então para os judeus essa troca. Porque, como ele disse, ele não havia encontrado motivo em Jesus para que houvesse uma condenação.
Mas os judeus, então, preferem soltar Barrabás. E acabam condenando Jesus. E Pilatos, então, faz aquele gesto, né, que é ainda conhecido por nós. Lava as mãos. Como quem diz, eu não quero o sangue deste homem nas minhas mãos. Mas ao fazer isso, ele toma uma atitude que a gente fala hoje, né? Ele ficou em cima do muro. Mas essa atitude, na realidade, não é ficar em cima do muro. Porque quando ele não tomou a atitude de libertar Jesus, com essa atitude, ele condenou Jesus. Porque nós não temos a opção de ficar em cima do muro. Ou nós tomamos uma decisão, ou tomamos outra decisão. Bom, por que aquele povo, naquela época, eles, vamos dizer assim, houve essa revolta, ou essa não aceitação de Jesus? Assim como hoje, nós observamos, que eu vou ler aqui algumas passagens e vocês vão perceber que essas mesmas características que foi colocada para aquele povo daquela época, ainda se enquadra para nós hoje. Então, muitos esperavam um Messias guerreiro, um revolucionário de armas em punho, que iria tomar, vamos dizer assim, o governo da Judéia através da força bruta. E nós somos assim ainda hoje. Nós somos assim. Todos nós lotamos as salas de cinema quando vai assistir um filme de super-herói. Nós estamos esperando sempre um super-herói para libertar a gente dos problemas que nós enfrentamos. E nesse caso, Judas se enquadra aqui. Porque nós somos tão ignorantes, ainda tão ignorantes, que nós, no ano de 2018, ainda vemos eventos como a malhação de Judas. Só porque Judas já é um espírito redimido. Ele se redimiu como Joana d'Arc. É um espírito redimido já, Judas. E nós hoje ainda malhamos Judas. Mas voltando a falar naquele Judas daquela época. Ele então, conhecendo, pelo tempo que ele conviveu com o Cristo, conhecendo toda a capacidade que o Cristo tinha, ou seja, o poder que emanava dele, ele então pensou que, se entregasse o Cristo, ele poderia, na hora em que fosse preso, ele poderia então, com um levantar de mão, derrubar todos os soldados, e aí começaria toda aquela revolução que libertaria a Judéia. Então ele entrega Jesus. Mas Jesus reagiu? Não. Jesus não reagiu. Jesus agiu. Aí a gente fala, mas o que é reação, ou ação e reação? Quando eu jogo uma bola na parede e ela volta, então eu tive uma ação e uma reação. Mas a reação que eu quero dizer aqui, ela não é bem essa. Porque nós, quando alguém fala alto conosco, qual é a nossa reação? Não é falar alto ou querer falar mais alto com o outro? Isto, então, é uma reação num sentido negativo. A ação é um sentido positivo. Porque todas as vezes que nós reagimos, nós estamos deixando vir à tona os nossos instintos. E quando nós agimos, é porque nós pensamos, como disse a mensagem de Joana de Ângeles, nós precisamos
pensar antes de fazer, antes de falar. E Jesus, então, conhecedor de tudo que enfrentaria, ele não reage, ele age. Outros não seguiram e se revolucionaram contra Jesus porque sentiam inveja dele, que é o caso dos fariseus, né? Porque viam em Jesus uma ameaça aos seus interesses. Uma ameaça aos seus interesses. Então eles não haviam razão para que eles pudessem segui-lo. E a inveja era porque eles não podiam fazer o que Jesus fazia. Muitos o rejeitaram por não acreditarem em sua mensagem de vida eterna, pois estavam cegos e entendiam que a vida estava restrita ao propósito terreno. Isso não é muito atual? Quantas pessoas acham perda de tempo seguir Jesus ou ouvir a sua mensagem? Alguns estavam presos aos negócios desta vida e às suas riquezas, e, portanto, acreditavam ser uma perda de tempo seguir o Cristo. Alguns simplesmente não o seguiram porque o conheciam desde a sua infância e tinham dificuldade em entender que ele era o Messias. Assim nós também agimos. Nós agimos com muito orgulho ante as coisas espirituais, porque nós achamos que somos, tem hora que nós achamos que somos maiores, quando na realidade nós somos ainda seres extremamente imperfeitos. Mas toda essa passagem que foi lida e tudo isso que eu disse até agora é para a gente poder pensar naquela proposta de Pilatos. Quando ele pergunta aos judeus e à turba que estava ali: façam a sua escolha. O Cristo ou Barrabás? E essa pergunta, que foi feita por Pilatos há 2000 anos atrás, nós escutamos ela até hoje. Porque todos nós temos escolhas no nosso dia a dia que representam esta escolha, essa proposta de Pilatos. Jesus ou Barrabás? Quando nós estamos no trânsito e vem aquele irmão com muita pressa e dá aquela fechada em nós, o que nós falamos? Vá com Deus. Não é isso? Essa é a escolha do Cristo. Então nós estamos escolhendo Barrabás até hoje. Quando nós estamos no nosso trabalho e vem o nosso chefe lá e dá aquela bronca em nós, nós pensamos, deve estar com algum problema. Que Jesus o ilumine. Não é assim que nós pensamos? Não? Então nós estamos escolhendo Barrabás ainda. E assim como esses dois exemplos, nós temos inúmeras situações no nosso dia a dia em que nós temos a opção de escolher Jesus, o Cristo, ou Barrabás. Quem nós estamos escolhendo? Vamos ser bastante sinceros para a gente. Não precisa responder de voz alta. É íntima essa resposta. E quando nós olhamos, então, Jesus e Barrabás, a gente vê que são dois perfis totalmente opostos. Barrabás, aqui, simbolicamente, representam as coisas materiais. O Cristo representa
tudo o que é de espiritual. E nós, ainda por estarmos extremamente apegados à matéria, continuamos, mesmo que inconscientemente, fazendo as nossas escolhas por Barrabás. Porque nós escolhemos sempre aquilo que nos dá um prazer mais imediato. E o que nos dá um prazer mais imediato? Não são as coisas materiais? Porque quando nós falamos das coisas espirituais, nós imaginamos sempre depois que nós desencarnarmos. Não é verdade isso? Mas por que não imaginar as coisas espirituais já agora, para o nosso presente? Por que ficar esperando desencarnar? Qual é essa necessidade? Então é porque nós não acreditamos ainda efetivamente na mensagem do Cristo. Por isso, continuamos fazendo a nossa escolha por Barrabás. Também, se nós formos olhar, essa dualidade aí, que nós estamos colocando, o Cristo e Barrabás, representaria também uma dualidade entre o bem e o mal. Não é isso? Mas, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O frio existe? Quem acha que o frio existe? Estão errados. Na física, não se estuda o frio. O frio não existe, portanto. Na física, só se estuda o calor. Então, nós podemos dizer que o frio é simplesmente a ausência do calor. Então, quando a gente pensa assim, mas por que eu sinto frio? Por que eu sinto frio? Porque nós estamos doando muito calor, está saindo muito calor do nosso corpo. Muito calor. E quando nós estamos com muito calor? É porque nós estamos retendo muito calor. Não está havendo a troca equilibrada. Outra pergunta. A escuridão existe? Agora vocês já vão pensar, né? Bom, se o frio não existe, agora essa pergunta aí, então, com toda certeza eu vou responder. Não existe. E efetivamente a escuridão também não existe. Na física não se estuda a escuridão. Na física estuda-se o quê? A luz. Então, nós podemos dizer também que a escuridão é simplesmente a ausência da luz. Então agora a gente volta para aquela dualidade que eu falei, bem e mal. O mal existe? É claro que o mal não existe. Mas o que é o mal? Então, o mal é o resultado do que acontece quando o homem não tem. Não é que não tem, esse não tem, vamos entender assim, né? Não coloca para fora o amor de Deus presente em nosso coração. Porque todos nós temos essa centelha desse amor em nosso coração. Então, na verdade, o mal é simplesmente a ausência do bem. Não existe um ser espiritual, ou encarnado ou desencarnado, que seja essencialmente mal. Não existe. Todos nós, todos, sem distinção alguma, nós temos o bem dentro de nós. Mas nós somos tão egoístas, que não deixamos esse bem se exteriorizar. Quando nós abafamos esse bem em nós, o que acontece? Aparece o mal. Porque se não tem o bem, o mal aparece. Da mesma forma
se este salão estivesse com todas as luzes apagadas e entrasse aqui a primeira pessoa e ligasse o interruptor, o que aconteceria? Toda a escuridão se dissiparia. Da mesma forma, quando nós deixamos esse bem vir à tona, ou seja, se exteriorizar, este bem que existe em nós, todo o mal desaparece. Todo o mal desaparece. Portanto, não existe mal. O mal é uma criação nossa, por conta dessa nossa ação egoísta. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer. Não conhecer. Mas Deus colocou em nossa consciência suas leis. E deu para nós o livre arbítrio. Ou seja, o poder de escolha. E durante a nossa existência, e quando eu digo existência, eu estou dizendo a existência espiritual, porque nós temos apenas uma existência. É única a nossa existência. Durante essa existência, nós passamos por inúmeras experiências materiais. Então, nós estamos passando por mais uma experiência material, enquanto reencarnados. Então, durante a nossa existência, através destas experiências, nós temos a opção de fazer as nossas escolhas. Nós escolhemos o vício ou a virtude. Nós escolhemos Barrabás ou escolhemos Jesus. A escolha é nossa. Agora, o certo é que, por mais que nós escolhemos Barrabás, um dia nós vamos sentir a absurda necessidade de escolher o Cristo. Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não me lembro agora o número, quando Kardec pergunta, sobre essa questão do bem e o mal. E o Espírito de Verdade diz que nós precisamos, muitas vezes, nos saturar do mal para entendermos a necessidade do bem. Entendermos a necessidade do bem. Então, muitas vezes, nós estamos ainda perdidos nas nossas escolhas. Muitas vezes, imaginando que nós vamos ficar aqui encarnados para sempre. Tem alguém aqui que não vai desencarnar? Se tiver aí, é um bilhete premiado, Ou não, Sei lá. Não sei se esse bilhete é tão premiado, Todos nós iremos desencarnar. Mas as nossas atitudes aqui são como se nós nunca fôssemos desencarnar. Porque nós renascemos aqui sem trazer absolutamente nada de material. E vamos desencarnar, ou seja, deixar este plano material, sem levar também absolutamente nada de material. O problema está nesse intervalo de tempo da nossa chegada e da nossa partida. Que nós passamos todo ou quase todo esse tempo correndo atrás das coisas materiais. Ou seja, fazendo as escolhas por Barrabás. Chegamos no plano espiritual, lógico, de cabeça baixa, porque estamos de mãos vazias. E aí? A escolha é sempre nossa. Nós é quem escolhemos. Seguir o Cristo é fácil?
é e não é. Por que que é e não é? Eu vou contar uma pequena história que eu acho que até meia-noite eu termino. Pode ser, né, Walter? Qual que é a diferença do que é fácil, do que é difícil e do que é impossível? Quem aqui dirige um veículo? Quem dirige, é fácil dirigir? Tranquilo, né? Entrou, pôs a chave ali, lógico, põe o cinto para não levar uma multa, né? Ligou, sai dirigindo. Pode ficar um mês, um ano sem dirigir. Quando precisar dirigir novamente, é natural. Mas quem não dirige? É fácil? Por óbvio que não. Por que que não é fácil? Porque não é hábito. Porque não é hábito. Então, tudo aquilo que é difícil é porque não é hábito nosso. Mas e aquilo que é impossível? O que que é alguma coisa? Existe alguma coisa impossível? Não, não existe. Tudo que é impossível é porque nós nunca tentamos fazer. Porque quando nós tentarmos fazer, nós vamos ver que só é muito difícil. Mas com as tentativas, nós vamos perceber que aquilo já não é tão difícil. E vai chegar um dia que nós vamos perceber que aquilo é muito fácil. Então, seguir Jesus só é difícil porque nós não colocamos isso como sendo a nossa escolha no dia a dia. Só é difícil por isso. Porque quando nós começarmos a fazer as nossas escolhas para o Cristo, nós vamos ver que segui-lo é fácil. Esse ser fácil implica que nós deixaremos de sofrer? Nós não encontraremos dificuldades no nosso caminho? Não, de maneira alguma. Vamos continuar encontrando extremas dificuldades. Extremas dificuldades. Mas nós teremos uma outra visão sobre essas dificuldades a serem enfrentadas. Então, por isso é fácil. Quer dizer, não sei, não posso afirmar ainda, né? Porque eu não sou esse seguidor ainda também do Cristo. Mas a gente tem que tentar todos os dias fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós vamos errar? Vamos. Será que o Cristo vai deixar de nos aceitar porque nós estamos errando? Quem foi Paulo de Tarso? Será que a gente lembra de Paulo de Tarso como Saulo e a gente lembra de Saulo simplesmente como um perseguidor dos cristãos? Não, Saulo era pior do que isso. Era muito pior. Saulo era um assassino. Saulo era um bajulador dos romanos, porque ele queria manter o seu status. Mas quando ele vai a Damasco, atrás de Ananias, para o prendê-lo, antes de chegar, acontece aquilo que todos nós já sabemos. O encontro dele com o Cristo. E diante daquela luz, ele então cai de joelhos e pergunta: o que queres que eu faça? Depois de todo um diálogo, Jesus manda ele ir até Ananias. E nesse caminho, Jesus vai até Ananias e fala que era para ele restituir a visão a Saulo. E Ananias fala: mas Saulo está vindo aqui para me prender e você quer que eu restitua a visão a ele? Sim, porque ele vai ver o quanto ainda vai sofrer por amor à minha causa. E quanto Paulo, depois de convertido, sofreu?
Mas Jesus deixou de aceitar Paulo? Não. O que Jesus quer de nós? Que nós nos transformemos de uma hora para outra num Chico Xavier? Ou num Paulo de Tarso? Não, não quer nada disso de nós. Jesus quer apenas que nós busquemos a implantação do seu reino em nosso coração. É isso que Jesus quer. Porque quando ele disse que o reino dele ainda não era daqui, é porque os homens ainda não estavam e ainda não estão completamente preparados para essa transformação. Jesus foi um revolucionário? Foi. E na verdade foi o maior revolucionário que o planeta Terra já conheceu. Mas não foi um revolucionário armado. Arma física? Não. A única arma que ele trazia, o que era? O amor. Que é a arma que nós precisamos para nos transformar. Para implantar esse reino de Deus e de Jesus no nosso íntimo. Porque isso é uma construção que nós precisamos fazer. É dia a dia. Então Jesus quer que nós procedamos assim, nessa nossa transformação. E Emmanuel coloca para a gente no livro A Semente de Mostarda, assim: quem estiver esperando a paz, e especialmente a paz de Cristo, recorde o preço da paz obtida por Ele, o Divino Mestre e Senhor, e acabará reconhecendo que a paz muitas vezes vem até nós, mas através das mais dolorosas e difíceis situações. Então não adianta pensar que nós vamos seguir o Cristo e por isso nós seremos privilegiados. Não. Nós temos ainda muita coisa a ser restaurada com as leis de Deus. Os nossos erros são muitos, mas depende de nós querer ser ou não um seguidor fiel do Cristo. E falar em fiel, a gente vê muita assim dessas frases, né, que nossos irmãos ditos evangélicos, que na verdade não são evangélicos, são protestantes. Porque evangélicos nós também somos, não somos? Nós não estudamos os evangelhos? Então, se nós estudamos os evangelhos, nós somos evangélicos. Crentes. Eu também sou crente. Eu creio em Deus. Então, eles são protestantes, porque, apesar de serem cristãos, vêm do segmento do protestantismo. Bom, eles colocam assim: Deus é fiel. Alguém tem dúvida de que Deus é fiel? O problema é a nossa infidelidade com Deus. Nós é que ainda somos extremamente infiéis. Infiéis com Deus, infiéis com Jesus. Então nós precisamos fazer isso, que é o que Jesus quer. É a nossa fidelidade aos seus ensinos. E quando nós escutarmos aquela proposta de Pilatos no nosso dia a dia, Jesus ou Barrabás, não tenhamos dúvida em escolher Jesus, porque assim nós não erraremos. Não erraremos, em hora nenhuma. Então que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, disposição, para que nós possamos buscar no nosso dia a dia ser o mais fiel possível aos seus ensinos. Muita paz.